Oi pessoal, aqui quem fala é o Hiro do Mão na Roda. Hoje a gente vai falar um pouco sobre etanol e carro flex. Então vamos lá, algumas dicas. Primeira dica. Então a primeira dica é em relação a quando vale a pena você colocar álcool, quando vale a pena você colocar gasolina. A conta é aquela conta simples que todo mundo já sabe, é dividir o preço do álcool pela gasolina e o fator que der tem que ser abaixo de 0,7 para compensar você colocar etanol no seu carro, tá? Então essa fica a primeira dica, bem simples que todo mundo sabe. Tem até aplicativo para smartphone que faz essa conta aí rapidinho para você. Segunda dica. Bom, a segunda dica é a hora de abastecer o seu carro, o momento, né, no dia. É recomendável sempre que você faça no começo da manhã, quando você vai sair com o carro para algum destino, para o seu trabalho, levar o seu filho na escola, e você vai fazer um trajeto aí mais ou menos de 10 quilômetros ou mais ou menos 10, 15 minutos com o seu carro. Por quê? Se você mudar a relação de combustível que você está abastecendo com relação ao que você tem no tanque, ou seja, vamos supor que você tenha álcool no tanque e coloque gasolina ou vice-versa. É, Se você fizer isso quando na volta do serviço, enfim, da onde você está voltando para a sua casa e o carro pernoitar, ficar muito tempo sem ligar, ele provavelmente vai ter problema para ligar no dia seguinte. Por quê? Porque você precisa ir de mais ou menos uns 10 minutos rodando com o carro para que o sistema de injeção reconheça a mistura que tem no tanque. E ele faça a leitura correta e use o mapeamento correto. Se você não fizer isso, no dia seguinte você vai ter problema para ligar seu carro. Vai desgastar bastante o motor de arranque, vai parecer que tem algum problema com o carro. Mas se você insistir ele bastante, ele vai pegar. Vai pegar meio afogado, tal, mas ele pega. Mas é que a maioria das pessoas acaba desistindo antes. Mas para não ter esse tipo de dificuldade, eu recomendo você sempre abastecer e ficar aí uns 10 minutos com o carro ligado, tá? Se você for trocar, principalmente na hora de trocar a mistura, ou seja, o tipo de combustível que você tem no tanque e você está trocando para o outro na bomba, tá? Terceira dica. Bom, essa terceira dica é em relação a um barulho que você ouve em alguns motores flex, que a gente chama de grilo, principalmente em motores de baixa cilindrada, motor 1.0, por exemplo. É, Quando você tem só etanol, não, perdão, quando você só tem gasolina no tanque, mesmo com essa mistura que a gasolina tem de álcool, a nossa gasolina tem de álcool, você ouve esse barulho aqui que eu vou deixar aqui um vídeo agora, um áudio com vocês. Então, esse é o barulho do grilo do motor. Geralmente ele dá quando você dá aquela forçada aí de primeira, assim, logo de saída, na arrancada, ou numa subida, ao fazer uma curva. Então esse barulho de grilo, ele se dá porque os motores, principalmente esses de baixa cilindrada, você tem uma taxa de compressão maior que 10 para 1 no motor. E porque ele tem um avanço de ignição maior e acaba você tendo problemas na detonação com a gasolina que tem uma octanagem um pouco mais baixo que o álcool. Para resolver esse problema não adianta você levar para fazer uma regulagem da injeção e tudo mais, porque esses são mapeamentos que vêm de fábrica. Então o que acaba acontecendo é que você resolve esse problema muito simples, é só ir na bomba de combustível do seu posto de preferência e de confiança e colocar mais álcool nessa mistura aí, tá bom? Aí esse grilo vai sumir. E então, só lembrando que isso acontece quando você tem 100% de combustível gasolina vendido aqui no Brasil, que já tem uma mistura de álcool, dentro do seu tanque, tá? Quarta dica. Bom, a quarta dica é em relação ao tanquinho.
o tanquinho de combustível geralmente não dá 700 ml, 1 litro, 500 ml, depende do fabricante. O consumo dele é bem baixo, então o que eu recomendo é você usar gasolina Podium da Petrobras. Isso mesmo, não estou fazendo propaganda, não estou ganhando dinheiro da BR da Petrobras, mas a gasolina Podium ela tem 12 meses de validade, ou seja, um ano, tá? Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu não gasto quase que o tanquinho, ele vai mais que um ano até. Eu tentei que tirar a gasolina Pod que tá lá, ultimamente eu tô até colocando menos. Se você não quer gastar o dinheiro, porque acha que a Pod é caro ou não abastece no BR, uma dica que eu deixo é você colocar menos combustível. Então, a gasolina comum ou aditivada, ela dura 90 dias. Então, você coloca lá 200 ml, 100 ml. Se o frentista fizer essa gentileza, você usa. Porque geralmente eles adoram arredondar, então não sei se vai ser o caso. Mas, enfim, é uma outra dica, tá? Mas eu acho que a gasolina Podium vale a pena sim para manter as propriedades da gasolina e você não ter dor de cabeça para ficar fazendo continha lá para ver se a gasolina que tá lá, que você colocou aditivada ou comum, tá na validade ainda. E uma última dica. Bom, essa última dica é para quem comprou carro recentemente, né? Que alguns carros já têm esse sistema aí que elimina o tanquinho, que é o chamado, por exemplo, no caso da Honda Flex One, no caso da BMW Active Flex, são sistemas que eliminam o tanquinho de combustível, que o carro já faz uma leitura da temperatura e já faz alguns procedimentos para aquecer o combustível ou injetar ele com mais pressão, no caso de injeções direta, sistemas com injeção direta, para que o álcool já chegue numa temperatura ideal para fazer a ignição do motor, né? Bom, segundo um teste que teve na quatro rodas no ano passado, os sistemas que dão um pouco mais de trabalho são da Nissan, que se não me engano foi feito com Sentra, e na Volkswagen o Up. É recomendável que você leia o manual de instrução, principalmente dessa parte aí de ligar o carro. Parece básico, mas a quatro rodas sofreu um pouco como se fosse um consumidor normal e não leu e ela acabou até judiando bastante no motor de arranque e da bateria. Então, o que se recomenda é que você leia o manual do seu carro, se você tiver esse sistema sem tanquinho, tá? Todos os sistemas são bons, mas os mais fáceis de serem usados aí são da Toyota, né? Da BMW e da Honda aí, que são os que o pessoal não tem feito muita reclamação. Não é que o sistema da Volkswagen ou da Nissan, né, ou da Citroën, Peugeot, enfim, os outros carros que também não tem mais o tanquinho, sejam ruins. É que eles demandam algum procedimento diferente que o usuário não está acostumado a fazer. Então você acaba tendo problemas para ligar o carro. Mas se você ler o manual, você vai ver que é tranquilo ligar o carro. A única inconveniente é que alguns desses procedimentos levam mais que 15, 20 segundos, tá? É que parece pouco, mas tem muita gente que não tem muita paciência na hora de ligar o carro, não quer fazer esse procedimento, talvez dê uma reclamada aí, tá bom? Mas esse sistema é novo, vai tá vindo para ficar. Então acho que a questão do tanquinho ser eliminado é uma questão de tempo só. Em alguns casos ele é até mais seguro, porque tem carros que você tem que fazer o abastecimento com o motor aberto, se o frentista erra lá ou sobra alguma resíduo de gasolina lá no bico da bomba, pode ser que caia no motor quente, cause algum acidente e tal, né? Então é recomendável mesmo a eliminação desse tanquinho. Eu acho que essa tecnologia aí vem para ficar de vez, tá bom? Bom, essas aí foram as dicas do Mão na Roda em relação ao etanol. Espero ter ajudado vocês aí. E qualquer dúvida, é só postar. Tá bom? Um abraço, tchau, tchau.